oração e iniciar os cânticos. Só um instante. Quando quiser, Cauê. Tá bom, então vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos por mais um dia, por mais uma semana também, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, pelo alimento, por tanta coisa, tantas bênçãos. O Senhor tem tanta misericórdia de nós nem percebemos essas bênçãos e nem merecemos. Que o Senhor abençoe o devocional dessa noite, que está se iniciando agora, que possamos te louvar e que o Senhor aceite nosso louvor, que possamos fazer de coração e também possamos ter mais aprendizado hoje na mensagem, Senhor. Abençoe o final de semana, nos dê uma boa noite de descanso, esteja com todos que passam dificuldades, tantos pedidos de oração, que o Senhor possa atender, Pai, conforme a tua vontade. Senhor, é isso que eu te peço, que eu oro e agradeço no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Vamos todos amar ao Senhor, louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos amar ao Senhor, louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. São dois, né? Bom, irmãos e irmãs, é bom estarmos juntos na sexta-feira para a gente poder fazer mais essa devoção juntos, né? E realmente nós começarmos a pensar no dia do Senhor, pensar no domingo, pensar no momento que nós vamos cultuar e participar da ceia. E é um momento, então, que a gente termina os trabalhos, normalmente, de trabalho mesmo, né, durante a semana, e começamos a pensar mesmo em nos reunirmos, ainda que não fisicamente, mas nós estamos em pensamento, né, e no espírito também. Queria começar contando uma história, que é uma história que eu ouvi,
Inclusive, foi um vídeo que a Sueli, a irmã da Cris, do Armando, que mandou. Certa vez perguntaram para um fazendeiro como é que o milharal dele era tão viçoso, com espigas tão cheias. Aí ele disse o seguinte: eu distribuo minhas sementes aos fazendeiros, meus vizinhos. Mas aí as pessoas falaram: mas eles são seus concorrentes e eles vão colher espigas tão boas quanto as suas, né? E aí ele respondeu: o vento espalha as boas sementes deles e o meu milharal também fica viçoso. Se o vento espalhar sementes ruins dos meus vizinhos, eu também vou colher um milho ruim. Existe nessa história de sabedoria um princípio espiritual de semeadura e de colheita. A nossa vida é regida por esse princípio da natureza também. Jesus falou, né, em Mateus 7,17, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A nossa vida é também um lugar de semeadura e de colheita. Semeamos e colhemos todos os dias. E nós temos a expectativa de uma colheita de acordo com aquilo que nós semeamos. Então, eu queria falar hoje sobre 3 coisas que nós precisamos pensar em termos dessa semeadura. Nós precisamos ter a semente certa, em primeiro lugar. Precisamos fazer o plantio certo, o plantio correto, para que nós possamos ter uma boa colheita, uma colheita certa. Se você prestar atenção em uma plantação, tem ali um princípio muito interessante. Se você plantar uma semente de caju, vai nascer o quê? Um cajueiro. Se você plantar uma semente de manga, vai nascer uma mangueira. Aí vocês vão me dizer assim: ah, é óbvio, né? Até uma criança sabe isso. Parece óbvio. Mas você já pensou em quantas vezes a gente faz exatamente o contrário? Nem todo mundo faz de acordo com essa lei natural. Aquilo que semearmos, vamos colher. Nós precisamos escolher a semente certa. Você semeia a todo momento. Eu semeio a todo momento. Mesmo quando a gente não está percebendo, a gente está semeando. Em todas as nossas atitudes, nós estamos fazendo algo que terá um resultado, que terá uma consequência no futuro. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23, eu não vou ler a passagem aqui, mas é uma passagem bem conhecida, porque ela fala sobre frutos bons e frutos ruins, né? Gálatas, então, nos mostra frutos bons, frutos ruins. Esses frutos, eles não nasceram à toa, não aparecem do nada. Eles foram semeados. Ou eles foram semeados para o bem, ou eles foram semeados para o mal. Vocês já viram aquele ditado? Quem semeia vento, colhe tempestade? Já ouviu falar nesse ditado? Pois é, não é ditado, não. Ele está na Bíblia. Oséias foi o profeta que falou isso. Ele disse o seguinte em Oséias, capítulo 8, versículo 7, sobre os judeus que não estavam fazendo a vontade de Deus. Eles semeiam vento e colhem tempestade. É um princípio que a gente vê todos os dias. Qual o tipo de semente que nós estamos plantando, estamos semeando? O que nós estamos semeando na nossa vida? Na igreja, na nossa família? A gente precisa escolher se nós vamos semear para o espírito ou se nós vamos semear para a carne. A segunda coisa que eu queria falar, além de ter a semente certa, é que nós precisamos ter um plantio certo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Arar um solo é difícil. Quem já plantou sabe disso. Sabe como é difícil você pegar um solo virgem, um solo natural, e ter que fazer o arado, e ter que cavocar a terra, e numa grande extensão, não é só plantar uma sementinha, mas é você plantar toda uma área extensa para poder semear. É muito difícil. Muitas vezes nesse mundo, fazer o certo também é muito difícil. Sempre que nós fazemos algo muito difícil, a tendência nossa é desistir no meio do caminho. Mas nós não podemos nos cansar de fazer o que é certo. O Marcos, outro dia, falou sobre maratona. A primeira maratona que ele correu. Numa corrida de rua, né, de 10, de 21, de 42 quilômetros,
A pessoa está correndo e quando está chegando assim na metade do trecho, não é o cansaço corporal, porque a pessoa está preparada fisicamente. É o cansaço mental. É quando o cérebro começa a falar o seguinte: desiste, você está cansado, vai começar a doer sua perna, ainda falta 10 quilômetros, ainda falta 30 quilômetros, você precisa descansar. Isso faz parte de um mecanismo natural do corpo para se preservar, é um mecanismo de autopreservação. A nossa mente, frequentemente, envia mensagens para a gente desistir. E na vida cristã também isso acontece. Mas nós precisamos ir contra a nossa natureza. Nós precisamos seguir a natureza de Deus, a natureza espiritual. E nós não podemos desistir. Porque quando nós tratamos disso, nós tratamos de coisas que não são pouca coisa, são coisas para a vida eterna. São sementes que vão ser plantadas hoje e que nós vamos colher num futuro eterno. Nós estamos cansados de muita coisa, não é? A hora que a gente quer desistir, a hora que a gente não aguenta mais, né? Mas a gente sabe que Jesus nos exorta para a gente não desanimar. E Paulo fala em Gálatas isso. Se nós perseverarmos, crendo que Deus está agindo na nossa vida, no tempo certo nós vamos colher, como diz esse versículo que eu acabei de ler. Então, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente quer desistir da nossa luta. É o problema da pandemia, é o problema de estarmos longe uns dos outros. Quando a gente está sozinho, realmente a gente se sente desanimado. Mas a mensagem que Deus tem para você e para mim é o seguinte: persevere, persevere e persevere, não desanime, porque Deus proverá forças. Se você tiver a semente certa e você fizer o plantio da forma correta, com certeza você terá uma boa colheita. Você vai ter uma colheita certa. A promessa de uma colheita espiritual é como uma colheita agrícola. É a mesma coisa. O princípio é o mesmo. O princípio natural se aplica também para o princípio espiritual. A colheita de uma plantação depende de fatores como terra, água, clima, mas principalmente depende do quê? Do tempo que o agricultor espera. A colheita espiritual também é assim. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Nós temos que ter a paciência do agricultor, que espera a colheita no tempo certo. Ainda que pareça que está demorando para a semente crescer e brotar, ainda que pareça que não vai chover e não vai dar água suficiente, ainda que você pense que tudo está indo contra, Deus está pedindo para a gente aguardar o tempo certo da colheita. Salmo 126, o salmista diz o seguinte: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O momento da nossa colheita é um momento de alegria. E a nossa vida também é uma plantação. Se queremos colher coisas boas, teremos que começar hoje, agora, a plantar coisas boas. Pois caso contrário, no lugar de ter uma colheita de bênçãos, nós vamos ter uma colheita maldita. Não se engane. Aquilo que você plantar, aquilo que eu plantar, nós certamente colheremos no futuro. O que nós precisamos ser amanhã depende da colheita que nós fazemos hoje. Precisamos perseverar no plantio da boa semente. Ainda que seja difícil, ainda que seja penoso, ainda que seja trabalhoso, na atitude e na perseverança, nós com certeza teremos bons frutos que virão a seu tempo, sempre no tempo de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos plantar a boa semente, realizando a boa colheita. Amém. Vamos cantar então. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para
agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, Pai Celestial. Primeiro, Pai, nós queremos agradecer porque somos privilegiados, ó Pai, de termos a Tua palavra, Senhor, de deixar os nossos corações abertos para receber, através do Seu Espírito Santo, seus ensinamentos, ó Pai, e o seu amor, ó Pai. Pelas nossas vidas, ó Pai, nós possamos estar fazendo aquilo que Jesus nos manda, ó Pai, que é estar espalhando o seu ensinamento. Esse que acabamos de aprender através da mensagem do irmão, Senhor. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor, ó Pai, guarde, proteja, que o Senhor continue sendo cabeça, ó Pai, da nossa igreja, da Tua igreja, na qual, Senhor, fazemos parte apenas do corpo, ó Pai. E que isso também é muito importante, Senhor. Que possamos sempre, ó Pai, estar em espírito e em verdade, ó Pai. Que possamos encher os nossos corações, Senhor, e com seus ensinamentos, ó Pai, saber perfeitamente, ó Pai, que o Senhor é dono de toda sabedoria, Senhor, e não nós, ó Pai. Pai, abençoe todos presentes, abençoe também aqueles que não puderam estar conosco nesse momento, mas o Senhor conhece os motivos de cada um, o Senhor guarde, que o Senhor proteja, o Senhor continue abençoando a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor é o dono dela, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é que cuida de nós. O Senhor, ó Pai, é que nos traz o livramento. E o Senhor é que nos dá sabedoria, ó Pai. Que possamos viver isso, ó Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.